Olá, gente. Olha, o vídeo que eu falei para os evangélicos, a câmera caiu e eu não pude concluir. Então eu espero concluir o vídeo que eu fiz anteriormente agora, tá? O que eu estava falando para os evangélicos era o seguinte: para eles não votarem em políticos, em o pessoal do Congresso, né, deputados, senadores, que votaram a favor do PL da devastação da natureza. Tá? Não vou falar tudo de novo aqui, mas é que esse PL da devastação da natureza foi votado na Câmara e no Senado, ou seja, no Congresso, e o Lula vetou, ou seja, ele não deixou, não permitiu que passasse muitos artigos desse projeto de lei que prejudica a natureza do Brasil. Tá? E esse projeto foi votado por muitos deputados e senadores evangélicos, muitos pastores, etc. E depois que o presidente Lula vetou a maioria dos artigos que prejudicavam a natureza do Brasil, eles derrubaram o veto. Então tinha muitos evangélicos lá. E isso prejudica a natureza. E qual é o interesse deles de derrubar esses vetos, de votarem o projeto, depois de ele ser vetado, derrubarem esses vetos? É um interesse econômico. É para ganhar dinheiro em cima disso, devastando a natureza. Tá? Então eu estava falando disso e dizendo que prestem atenção nesses tipos de político, porque eles não são uns agentes da palavra de Deus, eles não estão lá cumprindo a palavra de Deus. Ou seja, eles dizem que respeitam, que amam a palavra de Deus, mas não respeitam. Porque, segundo a Bíblia, que os evangélicos seguem, a natureza foi feita por Deus. E é dever de nós homens, Deus colocou o homem aqui na terra para cuidar da natureza. Essa é a missão do homem lá no Gênesis. Né? E quando o homem, ao invés de cuidar da natureza e tem poder, ele quer devastar, destruir a natureza, ele está contra a lei de Deus. Além disso, de forma objetiva, prática, nós estamos sentindo na pele, literalmente na pele, os efeitos das mudanças climáticas, que são efeitos também, e muito, da ação do homem sobre a Terra, mudando um monte de coisa, devastando a natureza, desmatando, etc. Então, esse projeto ele tem como objetivo desmatar indiscriminadamente, flexibilizar todas as leis do desmatamento. Sabe muito bem que o desmatamento provoca desequilíbrios climáticos, enchente, seca, ciclone, furacão, etc. Tudo isso que a gente vê que prejudica a nós mesmos. Então, para terminar, só para terminar o vídeo que eu fiz anteriormente, eu quero ler 2 versículos aqui para vocês. Está em Gênesis, capítulo 1 e o versículo 11. Vocês sabem muito bem, já viram muito esse versículo, mas eu vou lembrar a vocês. E disse Deus, né? Produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie.
E viu Deus que isso era bom. Então Deus viu que isso era bom. Ou seja, se a gente destrói isso, isso é mal para Deus. Isso é lógico. Né? E mais adiante, nós temos aqui no capítulo, no versículo 21, versículo 20 em diante. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Percebam que se a gente destrói isso, porque a gente desmatando também a gente destrói também essa parte da natureza, as águas, as aves, porque as aves não têm onde se alimentar. Então a gente está fazendo o mal. Né? Se era bom, a gente está do lado do mal. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multiplique as aves. Tá? Se a gente não preserva a natureza, esses animais não tem como ser fecundos e se multiplicar. Já teve a extinção de muitas espécies, vocês sabem, né? Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Destruir isso é muito mal. Então eu estou dizendo para vocês, não votem em políticos que fazem isso. E digo para vocês, votem no Lula. O Lula está cumprindo, nesse aspecto, cumpriu o mandamento de Deus, cumpriu a Bíblia. Protegeu a natureza, como é a obrigação dele, como líder principal da nação, como presidente. Então, observem muito bem isso, gente. Observem muito bem isso na hora de votar. Bem, eu agradeço muito, pedi para que se inscrevesse no canal para chegar a 20 inscritos. Já passamos de 20 inscritos, até agora tem 22. E eu vou pedir que se inscrevam até chegar a 25. Mais 3 a gente chega a 25. Obrigado por ver o vídeo. Considerem tudo isso. Olha, contribua com o canal. O Pix é 368-714-19500. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Obrigado.